Bom, abramos nossas Bíblias em Mateus 7, 24. A gente está meio gelado aqui, Esther. Quem está com o controle? Gelado demais aqui. A paz do Senhor para todos. Deus possa nos ajudar nessa noite. Mateus 7, 24 em diante. Nós vamos ler até o 27. Porque aí já começa um outro assunto. Amém? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, como disse Davi, Pai, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, Pai. Eu acho que não há convite mais maravilhoso do que esse, Pai. E não há um convite melhor do que esse para que a vida de um ser se torne mais feliz, Pai. Como diz o irmão Moacir, aquele que se assenta na roda dos escarnecedores, ele não vai bem, Pai. Mas aquele que assenta na roda dos santos, esse tem alegria, Pai. Tem alegria e tem auxílio, Pai. O ímpio, ele é só teu amigo quando você tem dinheiro e quando você pode ajudá-lo. Mas os santos não. Os santos te acolhem nos momentos mais difíceis. E não há coisa melhor do que estar na presença do nosso Deus. Um Deus que é mais do que os santos e mais do que os amigos. Porque ele diz que talvez uma mãe pode abandonar um filho, mas ele jamais faria isso. Então, nós estamos 100% seguros quando nós estamos na presença de Deus. Davi tinha todos os motivos para a corrida de Golias, para se acovardar. Mas ele falou, tão certo como o Senhor existe, eu cortarei a sua cabeça e darei para as feras do campo. Isso é uma confiança inabalável. Talvez um homem de 1,60 m lutando com um oponente de 3 metros, eu acho que poderia dar 100 por 1 nas apostas que ninguém apostaria no Davi. Mas com Deus nós somos bem mais fortes do que qualquer inimigo. E nós te agradecemos nessa noite, Pai. Abra o nosso entendimento, Pai, que nós possamos entender essa simples palavra, Pai. Quem sou eu aqui para ministrar a Tua palavra, Senhor? Mas eu sei que onde tem 2 ou mais reunidos, o Senhor está presente. E eu creio, Senhor, mediante a Tua palavra, que o Senhor estará aqui para nos ajudar, Senhor. Primeiramente, eu peço que eu compreenda essa palavra de fato, Senhor. E que essa palavra possa fazer mudança na minha vida, Pai. Porque eu tenho pensado nessa última semana, Senhor, que não dá mais para brincar, não dá mais para esperar. Cada vez nós estamos mais próximos de um acontecimento único. E cada vez mais eu percebo nos meus pensamentos que não sei quantos de nós aguentaria, digamos assim, como diz o ditado, o arroxo que está para vir. Nós não podemos ter
um Cristo dentro da igreja, somente como ouvintes. Mas nós precisamos praticar a palavra de Deus com urgência, porque nós corremos perigo iminente. Não está muito longe as dificuldades que nós enfrentaremos. Então nos ajuda, Senhor, porque nós não temos outro recurso, Pai. A quem nós recorreríamos se só o Senhor tem palavras de sabedoria, Senhor? Da onde viria o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor, Pai, que habita os céus, Pai. Muito obrigado por essa noite, Pai, pela saúde de todos nós juntos aqui, Pai, por o Senhor ter provido tudo o que fosse necessário nesse dia para que nós estivéssemos aqui, Pai. Já seria um grande motivo, Pai, para nós te adorar, te louvar, Pai, porque estamos vivos, Pai. E o ar, a respiração vem do Senhor, Pai, como diz a tua palavra em Atos 17, 25, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez, pelos louvores que foram entoados a Ti, Senhor, pela presença de todos aqui, Senhor. E obrigado pela Tua palavra, Pai, que o Senhor me ajude, Pai. Me ajude a trinchar essa palavra, Senhor, de uma maneira simples, Pai. E que o Senhor nos mude, Pai. Que essa palavra seja nós possamos refletir nela, Pai. E que ela seja um motivo de incomodação, Pai, em nossos corações, Pai. Para que nós possamos sair daqui repensando melhor nossa atitude, Pai. Toda a nossa vida onde foi construída, Pai. E em qual momento nós estamos, Pai, dentro dessa palavra que vai ser pregada, Pai. Qual situação nós encontramos, Pai. Nós temos só dois caminhos aqui, Pai, nessa palavra. Pai, é um caminho muito ruim. E o outro é o caminho perfeito, Pai. O caminho excelente, que é o caminho do Senhor, Pai. Então nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos ler Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras. Irmão, prestou atenção aqui já? Não é a palavra do Milton, não é a palavra do Dérico, do Moacir, da Badia, do amigo, do ímpio. Todo aquele que escuta estas minhas palavras. Então, ou seja, a única palavra que pode transformar e mudar é só de Cristo, de mais ninguém. Só que aqui nós temos um quadro muito sério, irmãos. Ele está dizendo que aquele que escuta, mas não só escutar, e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Agora, aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, nota um detalhe interessante aqui, que os dois ouviram a palavra. Ou seja, tem pessoas que estão na igreja e ouvem, todos que estão na igreja ouvem a palavra, mas nem todos cumprem a palavra. E a diferença real dessas duas pessoas é aquele que praticou. Nós vamos falar bastante sobre isso aí. E desceram a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e aquela casa caiu, e foi grande a sua ruína, ou a sua queda, em alguma escritura. Amém? Quer abrir um pouquinho, Roberto? Abrir um pouquinho aí, ó. Tá ouvindo? Vamos orar novamente. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, Pai, diante
de uma ilustração de 2 quadros, Pai. 2 homens, mais propriamente, Pai. O Senhor compara esses 2 homens, Pai, a todo esse sermão, que aqui o Senhor está concluindo o sermão, Pai. Todo esse sermão, esses 111 versículos, Pai, desse sermão, o Senhor compara a esses 2 homens. O Senhor usou todos esses 111 versículos para poder resumir nesses 2 homens e mostrar para nós que há 2 condições, Pai. Uma condição, a gente pode estar dentro da igreja, mas dependendo da condição de como nós permanecemos dentro da igreja, Pai, não nos leva a caminho nenhum, Pai. E há uma condição que, quando nós ouvimos a Tua palavra, Pai, se a praticarmos, nós poderemos estar firmes, inabaláveis, Pai, na Tua presença e na presença dos inimigos, Pai. Mas eu te peço nessa noite, Senhor, que o Senhor me ajude, Senhor. Porque quem sou eu? Como eu já disse, Pai, eu fiquei 3 dias olhando para esse texto aqui, Pai. Escrevi umas páginas, rasguei, deixei lá. Senhor, eu olhava para esse texto e eu ficava sem ação. Porque eu não me enquadro nesse texto. Quando eu olhei a grandeza e o poder que há nesse texto, nesse sermão da montanha, Pai, o maior sermão, Pai, que o Senhor já pregou, Pai, que Teu Filho pregou, Senhor. Um sermão que nos compromete, Pai, desde o nosso nascimento até a nossa morte. Um sermão que fala da nossa vida cotidiana, do início ao fim, e termina falando do inferno, Pai, ou do céu também, Senhor. São 2 caminhos, Pai, aonde uma pessoa que resolve estar na Tua presença, Pai, e buscá-lo, e uma outra pessoa, Pai, que levou a vida dela conforme os seus pensamentos e as suas vontades, Pai. E o Senhor aqui dá um cheque-mate no final, Senhor. E nessa noite que nós possamos, Pai, escolher, Pai, o melhor caminho desses 2 caminhos, Pai. E aqui fala de uma construção, Senhor. Que nós possamos construir a nossa casa, Pai. Não como tolo, Pai, mas como um homem prudente, Pai. É o que eu te peço nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu tinha posto uns títulos aqui, mas assim, como isso aqui é bem inquiridor, eu coloquei esse título para a gente pensar nele, para ficar gravado na nossa cabeça. Eu coloquei o título, eu ia pôr a construção, né? 2 construções, 2 alicerces, fiquei pensando várias coisas, porque aqui fala de alicerce, fala de uma construção, mas eu coloquei aqui rocha ou areia. E depois nós vamos saber o porquê que eu coloquei isso. Então, aqui é o Sermão do Monte, né? Esse sermão dos 5 sermões que tem no livro de Mateus. E Jesus tem 5 sermões que ele prega ali. E ele, como eu falei, ele é sendo o maior deles, com 111 versículos. Primeira coisa que eu fiquei pensando, qual a nossa estrutura para ouvir um sermão desse? 111 capítulos. Eu fiquei imaginando uma pregação expositiva, Jesus pregando 111 versículos. Versículo a versículo, expondo aquele versículo assim, até dessecar ele. Eu acredito que com menos de 4 horas, e tem alguns indícios aqui na Bíblia, eu vi em Lucas e Marcos, alguns lugares, que fala que depois o povo já estava até com fome, né? E precisou alimentar o povo. Ou seja, para você ouvir um sermão e chegar ao ponto de você precisar de alimento, é porque deve ter passado pelo menos umas 4 horas, né? Aí eu fiquei pensando no sermão de Esdras, lá em Neemias 8, que foi mais ou menos umas 5, 6 horas também. E
todo sermão, tanto esse como aquele de Esdra, foi para reconciliar o povo com Deus. Eu acho que nós iríamos enfadar de Jesus nessa noite se ele estivesse aqui pregando esse sermão. E esse sermão foi pregar de uma só vez. Ele não foi assim uma semana pregando 10 versículos, não. Ele subiu ao monte e começou a pregar para as multidões e para os discípulos. Só desceu de lá. E de lá ele já desceu, vai para o mar, né? Enfim. Então eu vejo quanto nós, como ali, mais desejável, nós cantamos, né? O quanto realmente Deus é desejável para nós. Porque quando você deseja, digamos assim, no nosso meio natural, quando você deseja uma pessoa de fato, você não quer sair de perto dela. Ou você não vê a hora de estar perto dela. É uma coisa para nós pensarmos, né? Cantarmos, mas também refletirmos sobre o canto que nós cantamos, né? E cada vez que eu estou vendo as coisas agora, eu não sei se é só comigo, mas eu tenho ficado meio abalado, porque cada vez que eu vejo uma coisa de Deus, eu olho e comparo com a minha vida, eu falo assim, puxa, eu estou longe disso aí. Eu estou longe disso aí. Mas ao mesmo tempo eu falo, nossa, mas tantos anos que eu estou na presença de Deus, ainda estou tão longe disso aí. Mas o que é isso? Eu começo a enxergar a minha indisciplina, a minha falta de amor por Deus, a minha falta de desejo por Deus. E eu não sei porquê, como diz o pessoal, não sei por que cargas d'água, que eu caí nesse sermão aqui também. Eu estava abrindo a Bíblia, pensando, eu fiquei uns 3, 4 dias lendo uma coisa, lendo outra. Eu pensei em outras coisas, a gente pensa durante a semana, né, Débora? Pregar uma coisa, pregar outra. Mas aí eu caí nesse sermão. Aí eu comecei a ler esse sermão e eu falei, meu Deus. E esse sermão aqui também, dá para compreender duas coisas nele. As duas coisas é a mesma coisa ao mesmo tempo. Mas para distinguir uma da outra, aqui é toda o cumprimento da lei, né? É tudo que Jesus fez dentro da lei. A lei foi imposta para ele cumprir. E isso aqui é todo o relato do cumprimento dele, diante da exigência de Deus. E aqui, ele faz o quê? Ele está ensinando, ele começa com as bem-aventuranças, ele está ensinando como ser um discípulo de Deus, um discípulo exemplar ou autêntico de Deus. Lembra que ele começa com as bem-aventuranças? E eu fiz digamos assim, um resumo das bem-aventuranças aqui, para fazê-la numa sequência, sabe? Para mostrar um discípulo, mais ou menos assim, cumprindo as bem-aventuranças, dando uma continuidade na vida dele. Porque elas estão isoladas, né? Uma coisa, outra é outra. E eu pedi a Deus para me dar uma orientação para fazer um resumo dela contínuo, para que elas ficassem não as 8 separadas, mas as 8 contínuas, numa prática só. E eu vou ler aqui, desejo também que os irmãos entendam. Então aqui, bem-aventurados, eu coloquei aqui os humildes, né, que são os pobres de espírito. Bem-aventurados os humildes, por quê? Porque eles choram por seus pecados e tornam-se mansos. Porque se nós não nos tornarmos humildes, jamais nós choraremos pelos nossos pecados. E não haveria mansidão, porque quem não é humilde não é manso. Se Deus não nos desse humildade, não nos der humildade a nós, jamais choraríamos pelos nossos pecados. Nem tampouco seríamos mansos. Nunca teríamos fome e sede de justiça. A fome de ser mais justos, de sermos mais justos, para obtermos uma vida íntegra, para alcançarmos uma aprovação de Deus, para sermos misericordiosos com os aflitos, complacente com aqueles que nos ofendem. E termos o objetivo de sermos limpos
porque só limpos verão a Deus, né? Límporos, ser limpos para um dia vermos a Deus. Os filhos de Deus devem ser pacíficos, amar a paz e promovê-la entre as pessoas. O resultado disso é que seremos chamados filhos de Deus. Então eu fiz um resumo de todas as bem-aventuranças aqui, não sei se deu para compreender. Devemos estar felizes, ainda tem mais um pedacinho dela que é o final, né? Devemos estar felizes se formos perseguidos por causa da nossa integridade, ou da pureza que nós levamos na vida, ou do nosso modo de agir correto, ou sendo justo sempre. Então isso gera perseguição. Mas nós devemos ser felizes por isso. Porque nós estamos no caminho certo. E também quando sermos perseguidos por causa da palavra de Deus, lá está dizendo por minha causa, que é Cristo, mas Cristo é a palavra, né? Sermos perseguidos, e também quando sermos perseguidos por causa da palavra de Deus, pela fé que nós temos em Cristo, e em sermos fiéis ao seu ensino, pois assim também perseguiram os profetas que vieram antes de nós. Jesus disse que isso aconteceria com um discípulo verdadeiro, autêntico, porque sempre aconteceu na história com os anteriores. Ou seja, não vai ser diferente conosco. Apresentou Cristo ou defendeu Cristo, você vai receber paulada. Não tem beijinho, tapinha no ombro. E isto faz a gente refletir que talvez falta um pouco mais de Cristo na nossa vida. Porque nós temos apresentado Cristo ou servido a Cristo de uma maneira muito confortável, né? É estranho, porque os que realmente serviram a Cristo de verdade, eles não tiveram muito conforto, né? Derek pregou sobre Paulo, né? Quase todas as cartas que ele escreve é em dificuldade, é chorando, é preso, é em labutas, né? É sendo humilhado, é traindo, pessoas traindo ele, né? Mas que vieram antes de nós, né? Sabendo, eu coloquei aqui, sabendo que em Deus teremos, irmão. Aqui nós não vamos ter felicidade plena, mas nós teremos ainda felicidade plena. Porque um dia Ele enxugará toda a nossa lágrima e cessará toda a nossa dor. E um dia nós mesmos julgaremos esse mundo. Como está escrito em 1 Coríntios 6:2, faremos parte da comissão. Então, a vingança é de Deus, mas nós estaremos lá. E ele continua ensinando. Eu estou resumindo esse sermão, para nós chegarmos lá onde nós lemos, na conclusão. E ele continua, eu abordei umas partes, né, mas são muitas, as que eu achei assim, mais condizente com aquilo que a gente vai falar. E ele continua ensinando sobre a lei, né? Que a lei diz para amar somente um amigo. Mas ele disse para amar também os inimigos. Oh, coisa difícil, né? E orar por aqueles que vos perseguem e vos maltratam ainda. Não é só amar eles porque eles brigaram com você um dia ou houve uma desavença. Mas se eles continuar te perseguindo, te dando trabalho, tem que continuar orando por eles. Orar, mas não como os hipócritas. Porque talvez eu possa subir aqui nesse púlpito e falar, irmão, eu quero aqui orar para aquele perseguidor meu. Isso é hipócrita. Isso aí, por isso que Jesus falou que ele já tem os seus galardões. Eles recebem seus aplausos lá na praça, no público. Seus glórias, sabe? Eles já são ali reconhecidos pelas pessoas. Olha aí, ó, que homem de Deus, orando pelo inimigo dele. Jesus não pediu assim, ele falou assim, quando você orar, para que todos vejam, né, não ser como os hipócritas, quando eles todos
para que todos vejam, mas no seu quarto, onde não tem aplausos, onde você não é reconhecido por pessoas, mas o teu Pai que te vê em silêncio recompensará. Ou seja, Deus, quando você está orando no teu quarto, Ele está te observando em silêncio. Vamos ver qual é a oração que Ele vai fazer. Vamos ver se Ele vai pedir casa própria, carro novo. Ele continua dizendo que ninguém pode servir a dois senhores. Você não tem que odiar um, amar o outro, ou odiar o outro, amar a um. Eu coloquei aqui, Deus, você não pode servir a Deus e a Mamon. E esse tema é muito pertinente na maioria das igrejas de hoje. Porque Mamon aqui eu coloquei como a teologia da prosperidade. Porque é o Deus da riqueza, né? Ou seja, Deus da riqueza, como eu disse, ou seguimos a doutrina de Cristo ou a de Mamon, que é o triunfalismo, né? Você vai vencer tudo na vida, você vai ficar rico. Mas eu não coloquei aqui, mas me lembrei agora. Nós devemos lembrar, irmãos, que Jesus nunca prometeu riqueza desde que Ele veio aqui. E ninguém no Novo Testamento prometeu riqueza para ninguém. Eu fico pensando de onde os pastores pregam sobre riqueza, né? Porque nós estamos na graça. A lei é simplesmente, digamos assim, de uma maneira simples, a lei é um lugar para a gente conferir algumas coisas, né? Pesquisar, comparar, né? Para a gente ter uma compreensão melhor do que é a graça. Mas eu não consigo entender onde nós conseguimos fazer uma teologia dentro do Novo Testamento e pregar sobre riqueza. É claro que eles conseguem fazer um malabarismo danado, né? Tem que ser muito astuto para fazer um malabarismo e pregar sobre riquezas. Nós não estamos dizendo, eu não estou pregando aqui que Deus não pode fazer alguém rico. Mas Deus pode fazer. E eu não tenho que pregar que Deus vai fazer. Mas Ele pode fazer qualquer coisa. Todas as coisas Ele pode fazer. Entende? Mas Deus nunca mandou eu pregar para alguém que ele tem que ser rico. Nunca. Nós sabemos que quem ofereceu riqueza no Novo Testamento foi o diabo. Mateus 4 em diante, ele fala para Jesus, se tão somente me adorar, tá vendo isso aí tudo? Leva ele no alto monte, né? Onde dá para ver toda Jerusalém e o mundo ali ao redor. E ele fala, olha, isso aqui tudo é meu. Ou seja, quem é dono da riqueza aqui, no sentido, quem quer riqueza tem que procurar o diabo, né? Uma igreja satânica. A verdade é essa aí. Se você realmente tem vontade de ficar rico, você tem que procurar uma igreja satânica, não tem outro lugar para você ir. E nós vamos ver aqui qual é a ideia de Cristo nesse sermão. Então ele diz que ninguém pode servir a dois senhores, né? Então nós devemos escolher a doutrina de Cristo ou de Mamon, a teologia da prosperidade, né? E a de Deus, que é a teologia de Cristo, ele também continua dizendo que a teologia de Cristo, a de Deus, a teologia, né? Não a amplocentria, né? Teológica, a de Deus aqui ele diz que te conduzirá à porta estreita, mas a de Mamon te levará à porta larga, e essa porta larga é citada como a porta da perdição, que significa separação final de Deus, ou a segunda morte. Na igreja atual, nós temos que lembrar, porque isso é muito recorrente, né? Dentro das igrejas, a maioria delas, né? Não todas. Quantas pessoas têm aderido à teologia de Mamon? São milhares, talvez milhões têm aderido a essa teologia. E ele também fala sobre a lei.
Moisés diz que você não pode cometer adultério, ou ficar com a mulher de alguém, né? Ou a mulher ficar com outro homem. Que essa pessoa deveria ser punida. Jesus diz: eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar de maneira impura para uma mulher, já cometeu adultério no seu coração. Irmão, isso aqui me fez entender por que nós não podemos cumprir a lei. Olha o que Jesus disse nessa frase: aquele que olhar de maneira impura para uma mulher ou um homem, né, já cometeu adultério no seu coração. Quem consegue fazer isso? Quem conseguiu fazer isso até hoje? Nasceu, viveu e morreu sem cair nesse erro. Então, eu entendi o que Jesus está dizendo aqui. Sabe o que ele está dizendo? Que é impossível cumprir plenamente a lei. E o único que fez isso foi ele. O único que não olhou de maneira impura para uma mulher. E é por isso que eu e você precisamos ouvir nessa noite as palavras que ele disse: aquele que ouve a minha palavra e pratica. Por isso que nós precisamos ouvir a palavra dele. Porque tem um significado grandioso aqui. Por que nós devemos ouvir a palavra dele? Ele vai mostrar mais para frente para nós. E colocá-las em prática para torná-los verdadeiros discípulos meus. Ele também nos ensina sobre algumas práticas devocionais, de como nós nos aproximarmos de Deus. Ele fala um pouco sobre a oração, um pouco sobre o jejum, sobre boas obras que nós fazemos. Tudo é o resultado de uma busca em Cristo Jesus. Lembramos que eu estou sintetizando aqui os 111 versículos. E eu quero abordar alguns pontos desses que Jesus ensinou aqui, para comparar com esses dois homens aqui que nós lemos e as duas casas: o homem tolo, insensato, e o prudente, sábio. A casa que está na areia e a casa que está na rocha, que foi construída sobre a rocha, né? E ele também falou sobre a ansiedade da nossa vida. Se ele falou isso, irmão, Deus não ia mandar escrever uma coisa que nós não passaríamos por isso. Porque você mesmo ia dizer, todos nós ia dizer: isso aqui não serve para mim. E a Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada para nos corrigir, nos redarguir, nos ensinar. Então quer dizer que isso aqui, nós passamos às vezes por esse momento, alguns momentos da nossa vida. Eu coloquei aqui: você é ansioso contra a provisão do seu lar? Quanto à provisão do seu lar? Porque Jesus falou para nós não ficarmos ansiosos. E isso entrou na minha cabeça e eu comecei a pensar sobre a ansiedade na questão espiritual. Uma das primeiras coisas que a ansiedade faz, sabe é o quê? Perdemos a confiança em Deus. Por quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você está ansioso com o dia da manhã, o que você vai comer, você não tem fé. Porque a fé é a certeza daquilo que você espera e nem está vendo ainda. Ou seja, a fé, nesse caso, é a certeza do amanhã. Que vai estar tudo bem amanhã, se Deus permitir. Que Deus vai prover de alguma forma, mesmo que não esteja tão bem. Mas Deus vai prover tudo para que aquele dia nós passemos por ele. E uma pessoa que está ansiosa por alguma coisa, ela precisa orar a Deus. Porque a fé dela está abalada, com certeza. E a ansiedade, se ela predominar por um tempo, além de você começar a perder a confiança de Deus, você começa a afastar dos propósitos. Vou dar um exemplo. Vamos dar um exemplo simples.
Você costuma vir na igreja sempre. Mas se você não estiver confiando, a coisa não está muito boa, que Deus vai suprir a sua necessidade, você vai arrumar um segundo trabalho. Você arrumando um segundo serviço para trabalhar, para suprir aquilo que você está com medo, você vai deixar de orar, você vai ter menos tempo, talvez você vai faltar da igreja por causa disso. E aí, o seu tempo com Deus, ele vai dissipar. Você vai ficar muito mais cansado, você vai ter que dormir melhor, você vai ter que chegar já de noite, já cair na cama. Aí você fala, eu não vou hoje na igreja, eu estou quebrado, trabalhei até agora. Eu estou trabalhando em 3 serviços. E você sabe qual que vai ser a justificativa que você vai ter? É que você está trabalhando demais. Você nunca vai falar, não, por eu ter, a minha fé está abalada e eu não estar crendo em Deus, então eu decidi eu mesmo me prover. E arrumei mais um serviço ou mais 2. Então, a ansiedade, ela gera uma coisa muito ruim em nossas vidas. E nós temos que orar a Deus para nunca ficar ansioso. Porque se nós não tivermos ansioso, nós vamos descansar em Cristo. Nós vamos fazer como diz o Salmo 46, 10, né? Ele também citou sobre o adultério. Irmão, eu estou citando alguns temas que é mais recorrente dentro das igrejas atuais ou modernas. Essa questão do adultério, essa questão do segundo casamento, né? Essa questão de separar, larga do seu marido então, fica sozinho, ande só do que é mal acompanhado. Essa questão aqui, como as igrejas, a maioria tem negligenciado. Elas não têm mais obedecido a ordem de Deus que aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Isso não é mais um mandamento para a maioria das igrejas. Hoje o casamento, como diz os modernos, se tornou flexível, né? Pode ser e pode não ser. Mas eu estou com medo de casar, se não der certo você larga. Irmão, a igreja está aderindo a isso aqui. Sem contar que algumas já estão aderindo ao casamento de homossexuais e por aí vai, né? Então, cada vez mais, nós estamos vendo que a própria igreja, ela está fundamentando a casa dela na areia também. Não é só os membros. A própria igreja tem lançado seus alicerces na areia. Isso é terrível. Então, cada vez mais, nós temos que ficar seletivos. Prestar bem atenção quem nós estamos ouvindo, aonde nós estamos. É sério. Só que, na maioria das pessoas, elas estão cegas. Elas não estão observando isso. Elas querem ser felizes. Se pôr uma dança, uma música quente lá e provocar alguns arrepios, já está bom. Vamos voltar para casa que hoje o culto foi maravilhoso. Mas no momento que você sai, Satanás está te esperando lá no portão. E tem alguns dentro da sua casa, tem alguns no portão da sua casa. E ali você volta assim, ó. Vai passar mais uma semana de luta. E esperar o próximo domingo para ver se tem mais alguns minutos de alívio. Não é assim que Deus quer, nós queremos. Que nós vivemos. Lá no capítulo 5, quando nós lemos, início, que nós temos que ser perfeitamente felizes. O discípulo tem que ser feliz. Não importa a situação. Lembra que Paulo falou? Sei estar contente em toda e qualquer situação. Por quê? Ele conseguia viver assim? Porque ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então Paulo imitava Cristo. Esse exemplo desse sermão é a vida de Cristo, vivendo na lei e cumprindo ela. Ele era perfeitamente feliz. Ele foi perseguido, ele foi humilhado, ele teve que ser manso, ele teve que ser humilde, ele teve que ser pacífico. Tudo ele teve que ser, mesmo passando por toda a dificuldade que criavam para ele. Aliás,
Cada vez que ele pregava, a intenção da maioria era matar ele. Imagina, você está pregando e tem alguns ali fora olhando. A hora que ele falar alguma coisa contra a lei, nós pega ele. Jesus pregava no fio da navalha, vamos dizer assim, né? Quase. Não podia errar um I, um Y. E eu acho que a gente, como cristão, na maioria, esqueceu de Malaquias 2,16. Ele disse que ele não muda, o Senhor não muda, ele disse, e ele disse que ele odeia o divórcio. Irmão, será que é possível um discípulo de Jesus, de fato, separar? Largar o casamento? Não é. É possível o casamento de um discípulo terminar? É. Porque talvez o outro não é crente. Ou não é cristão, né? É crente, mas não é cristão. Talvez é meia boca, e pode acontecer. Mas o lado, a parte que é cristã, eu, na minha opinião, nem deve assinar o divórcio. Deve deixar que o juiz assine. Ou seja, não fazer nem parte. Porque se eu não assinar, ele vai ter que assinar por mim. Não vai ser minha caligrafia que está lá. Não deve nem assinar. Então, se a gente olhar para esse contexto aqui, lembrando que o que ele uniu não pode o homem separar, como é que a gente separa? Como é que os cristãos separam? Aí eu pergunto para vocês, se Deus pegar todas as pessoas que separaram, eu estou pondo aqui uma suposição, eu não estou dizendo que isso vai acontecer, né? Porque Deus, ele sabe todas as coisas, mas se ele mandar todo mundo para o inferno que separou, você acha que Deus é injusto? Não é, irmãos. Por que que ele não é injusto? Simples, porque ele avisou lá. Você não casou sem o aviso, ele falou, ó, se você casar, não separe. Ou seja, você tem uma opção. Você casa e fica até o fim, ou fica solteiro. E viva para o Senhor. Não é ficar solteiro, porque essa palavra tanto serve para o casado como para o solteiro. Porque a prostituição está no mesmo pé de igualdade do que um adultério. Mas a gente não faz essa reflexão, né? Você vai, e o pior de tudo é que a gente, diante do altar, a gente promete ambos amarem ambos até o fim da vida, em toda e qualquer situação. Aí às vezes a gente fala, irmãos, mas Jesus aqui, ele diz também sobre a árvore, eu estou até aqui, ó. Toda árvore que não der bom fruto, no 19, nos 7, 19, ele corta e lança no fogo. Eu fiquei lembrando daquela pregação que eu fiz de João 15. Aqui Jesus está pregando para a multidão e para os discípulos, mas lá em João 15 ele está pregando para os discípulos. Jesus não aliviou, nem para os discípulos. Ele falou, olha, se vocês não der fruto, vocês vão para o inferno. Vão ser cortados e vão para o inferno. Então é necessário que não só ouça a palavra, mas pratica. Por isso que ele diz, aquele que ouve e pratica, esse é sensato, esse é prudente. Por quê que deve se praticar a palavra ao ouvir? Lembra que aqui veio a chuva, sopraram os ventos, veio a chuva, e a chuva combateu contra as duas casas. Irmãos, o que ele está mostrando para nós aqui? Não tem por onde correr, nem o ímpio, nem o prudente e nem o imprudente. A tempestade sempre virá. Sempre virá. Não tem por onde correr. Mas o justo ou o prudente aqui tem para onde correr. Ele
conclui esse sermão mostrando para nós que há uma saída para o justo. Então a tempestade sempre virá contra as duas casas, né? Como eu disse, do prudente também e do insensato. Quando constrói-se a casa na areia, aos nossos olhos, a gente vê as duas casas, uma na rocha e uma na areia. Aos olhos humanos, nós enxergamos aquelas duas casas, belas casas, né? Só que não. Realmente pode ser muito bonita. Mas lembra? Beleza não se põe na mesa? Mas, como eu disse aqui que as chuvas vêm, quando os dois acabam de construir as duas casas, o céu escurece. E aí começam os trovões e a chuva desce. E vem a chuva e os ventos e começa a soprar contra as casas. E aí a gente começa a ver qual casa realmente é bela e forte. E cai a chuva, remete contra as duas casas e a casa do insensato caiu. E o que manteve, aí você fala, graças a Deus, né? Eu tenho buscado a Deus, minha casa ficou de pé. Irmão, talvez você vai estranhar o que eu vou falar aqui, que Deus mostrou. Não é também porque você buscou a Deus que sua casa está de pé. Você deve buscar a Deus. Mas você não tem mérito nenhum se a sua casa parar em pé. Todo o mérito é de Jesus. Ainda que você busque Ele, o mérito é dele. Como eu perguntei, né? E o que manteve de pé uma das casas? A rocha. Você não tem participação na rocha, você só fez a casa. A rocha não é sua. Você usou a rocha. Ela é a coluna que te sustentou, a base que sustenta, que é Cristo. Irmãos, eu dei mais uma reforçada aqui no que eu acabei de falar. Você pode trabalhar. Você pode se esforçar. Você pode fazer a casa perfeita em cima da terra, pôr ela no prumo, fazer a coisa mais linda, dar uma bela pintura. Como diz o Salmo 127, mas se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Ou seja, você faz a casa, mas quem sustenta é Ele. Então, o mérito sempre é de Cristo. Não é nosso. Nós simplesmente ouvimos a palavra dele e vamos para construir na rocha e cavar. Vamos lutar, suar sim, porque não é fácil cavar profunda a vala numa rocha, sim. Mas o segredo para aquela casa não ter caído não está no construtor que você é, nem nos materiais, mas o segredo está na rocha, que é as palavras de Jesus ouvidas e praticadas. A gente tem que tomar cuidado, porque muitas das vezes quando nós fazemos o que é certo, talvez nós podemos trazer o mérito para nós, porque nós fizemos o certo. Mas ainda assim o mérito continua sendo dele. Nós só o obedecemos. E mais nada. E um servo só serve para isso mesmo, obedecer. Mas quem recebe a glória da construção é o dono da obra. Quando eu fazia a casa, ninguém falava que era eu. Não, aquela casa lá é do Roberto, aquela casa lá é do João. E ninguém lembrava do construtor. É assim. É o que Paulo diz, né? Importa que nós diminuamos e ele cresça.
O insensato, vamos para casa do insensato. O insensato confia na sua própria capacidade de construção. Eu sou bom, eu sou capaz. A casa que eu faço não cai. Nem chuva, nem vento, nada derruba. Ou seja, ele é que tem o poder para fazer a casa dele. Ele não precisa de mais ninguém. Ele é individualista. Aí tem mais algumas coisas que ele pode justificar, né? Para não precisar ouvir as palavras de Jesus, né? Eu vou na igreja todo domingo, eu sou honesto, eu pago minhas contas em dia, eu não mexo com a vida de ninguém, eu me dou bem com todos os vizinhos. Será que isso basta, irmão? Para a casa ficar de pé? Esse qualquer ímpio pode fazer. Tem muito ímpio aí, até mais justo do que é crente, em termos naturais, na sociedade. E ele acha ainda, e vou fazer uma comparação, ele acha ainda que tudo isso que ele é, vai livrar ele no final. Lembra que nós estamos falando de uma casa. Aqui é uma casa-vida, a sua casa, sua vida espiritual. Moldada naquilo que você acha ou moldada no Sermão do Monte ou nas palavras que você está ouvindo de Jesus nessa noite. Que Ele quer que nós ouçamos, né? Esse insensato aqui que acha que tudo isso vai livrar ele no final, vai livrar a casa dele da tempestade, é a mesma coisa daquele fariseu, quando ele disse, graças te dou, porque eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho, eu jejuo 2 vezes por semana e ainda não sou igual esse sujeitinho aqui, ladrãozinho. Jesus falou que ele não foi justificado. Você viu como é que ele era um bom religioso? Ele cumpria todas as regras da igreja, todas as regras que o pastor passava. Mas ele não foi justificado, ou seja, ali a menção é que ele foi para o inferno. As obras dele não conseguiu livrar ele do inferno. No final, a tempestade torrencial levou a casa dele do mesmo jeito, com todas as boas obras dele. Mas o prudente entende, o que ele entende? Que nenhuma das suas obras pode livrá-lo, mas somente Jesus Cristo. E assim será no dia do juízo, diante de todas provações que vêm sobre o justo e sobre o injusto. A nossa capacidade humana será de tão pouca duração, até a morte, né? Só, né? Quanto os alicerces feitos na areia. Do mesmo jeito que a nossa capacidade de apresentar algo forte, com uma estrutura boa para Deus, do mesmo jeito que ela é transitória, assim também é como o alicerce, a casa feita na areia. Basta vir uma pequena tempestade e ela já não é o que era mais. Deixa de existir. E ainda, aquilo que eu falei, e ainda que devemos cavar na rocha e construirmos nossa casa-vida sobre a rocha, ainda assim, somente pelos méritos de Cristo, vocês vão entender porque nós temos que dar o mérito a Cristo. Somente, lembra que eu estou falando de um final, estou falando de um acerto de contas com Deus. Aqui. Então, essa casa caindo, eu estou fazendo uma alusão que quando ela cair, ele vai morrer e não para a vida, mas ele vai morrer para a morte final. E essa casa, no final, vai vir a grande tribulação, que a chuva vai bater, mas ela vai estar lá esperando, firme, o nosso Salvador. Então, ainda que nós devemos cavar, nós precisamos fazer isso. É a nossa parte, né? E construirmos nossa casa-vida sobre a rocha. Ainda
ainda assim, se nós fizermos tudo isso com o nosso esforço, como eu disse, os méritos são só de Cristo. Por quê? Os méritos são de Cristo. Porque somente pelos méritos de Cristo poderão satisfazer a justiça de Deus no grande dia do juízo. É por isso que, mesmo você de pé, se não fosse pelos méritos dele, a ira que Deus tinha de cada um de nós aqui não seria aplacada. Eu e você jamais conseguiremos edificar nossas próprias vidas pelos nossos próprios méritos. Cristo é o nosso mérito que aplacou a ira de Deus. Eu te pergunto, uma pergunta. Nessa noite, Jesus nos apresentou 2 terrenos, porque você é o construtor. Ele não te apresentou 2 casas, porque jamais Jesus te daria uma casa feita na areia. Ele te apresentou 2 terrenos. A construção foi tua. Então, do mesmo jeito, eu pergunto aqui. Jesus está apresentando 2 terrenos para nós nessa noite. Qual terreno nós vamos escolher a partir que nós sairmos daqui desse salão? O terreno rochoso ou arenoso? Nós precisamos construir a nossa casa. Talvez nós precisamos até demolir a casa que nós construímos até hoje. E nós precisamos começar de novo, do início. Agora, tem 2 terrenos nos apresentados. E nós precisamos decidir qual deles nós vamos escolher. Tem 2 opções. Tem opção para insensato e tem opção para prudente. Você é livre para isso. Talvez algum de nós aqui, como eu disse, tenha edificado a nossa casa, em alguma casa daqui, na areia, antes de ouvir essa palavra, por não ter opção. Então você achou que a areia era bom, por não ter feito um curso com aquele que sabe construir. Mas hoje, Cristo te oferece um terreno rochoso. Tem a opção, como ele disse para o povo de Israel, olha, vocês podem escolher isso ou aquilo, a bênção e a maldição, mas eu fiz para vocês isto, a parte boa. Então, Cristo, ele tem um terreno rochoso para nos oferecer. E é aconselhável que aquele que não conseguiu ainda construir na rocha, abandone sua casa. Comece de novo, uma casa nova sobre a rocha. E o grande construtor, que é Jesus, a manterá de pé quando vier as tempestades. Não se preocupe se você vai começar agora. Não se preocupe se até hoje você não enquadrou na construção rochosa. Não se preocupe. Nunca é tarde. Enquanto há vida, há esperança. Nós estamos vivos. Nós podemos começar hoje. Com certeza, nós vamos fazer bem mais rápido, que Deus vai nos ajudar dessa vez. Porque nós estaremos lá na rocha. Lá, nós estaremos lá aonde Ele nos colocou, quando Ele nos tirou de um tremendal de lamas. E firmou nossos passos numa rocha. Essa é a rocha que Ele quer que nós construímos a nossa casa, vida espiritual. E eu termino dizendo, mesmo após ter ouvido essas palavras, você deve fazer uma escolha. Jesus te fala, existe 2 terrenos para você, um arenoso, outro rochoso. Com qual queres ficar? O arenoso significa que você ouviu e não vai praticar. Esse é o da areia. Porque aquele que ouviu e não praticou, ele é como um insensato que construiu sua casa na areia. Então hoje nós temos muitos crentes insensatos por falta de praticar. Mas tem o rochoso também. Aquele que ouviu
mas vai praticar. Eu espero que esse último aqui seja a escolha de todos nós aqui nessa noite. Portanto, saiba que o ouvir sem prática é simplesmente religiosidade, mais nada. E isso é o que mais nós temos nas igrejas. Ouvir sem prática, religiosidade. Cumprir um certo rito a cada domingo. Então, eu peço que Deus nos ajude e que, se a nossa vida já está sendo construída sobre a rocha, que nós permanecemos e buscamos a Deus para que Deus possa cada vez mais nos sustentar. Porque devemos lembrar que a tempestade às vezes tem dia que vem mais forte. E aí nós precisamos dar mais uma reforçada nas colunas, né? Colocar mais alguns ferros, algumas escoras, porque a tempestade é a ação do inimigo. Ele vem uma vez, bate, se ele não derrubar, ele vai vir mais forte. Ele está como um leão ao nosso derredor, procurando alguém para tragar. Então, é essa mensagem que eu queria deixar, que isso aqui serve para nós analisar como nós construímos a nossa vida até agora. Lembrando, irmãos, que o maná de ontem não serve para hoje e nem para amanhã. Se ontem você orou bastante, valeu para ontem. Mas hoje você precisa também. Porque basta cada dia o seu próprio mal. E a Bíblia diz que nós não sabemos nem a hora, nem o dia, nem o mês que Jesus vai voltar. Ele diz para nós ficarmos precavidos. Ou seja, vigiai e orai. Então, todo dia tem que ter um maná novo na nossa vida. Nós não podemos viver de passado nem de ilusão. Eu sou o primeiro a ter que começar a trocar o maná, pegar o maná novo. Porque eu já tive na presença de Deus por horas todos os dias. E hoje eu falei com Deus e eu quero que Deus me traga de volta. Porque não tem mais nada importante aqui, irmãos. Tudo que vier daqui para frente é tristeza, perseguição, dor. E se nós não alinharmos com as bem-aventuranças, nós não seremos discípulos aprovados. E mesmo que nós não secarmos, mas pode ser que nós murcharemos de vez em quando. Então, antes que isso aconteça, que nós possamos construir a nossa vida realmente aquilo que Deus propôs, que é uma rocha. Saiamos da areia. Amém? Então eu faço a pergunta: você é areia ou rocha da agora para frente? Por isso que eu pus lá, areia e a rocha. Amém? Deus abençoe. Faz uma oração aí, Derek, dá a bênção apostólica.